O amor de Deus é incondicional. Deus nos fez justos em Cristo. A sua palavra é a verdade e o alimento. A sua graça é abundante para todos aqueles que não merecem. Aleluia! Seja muito bem-vindo, que a graça abundante, a paz perfeita de Jesus esteja sobre o seu coração, sobre a sua vida. Seja muito bem-vindo neste domingo, que o Senhor possa falar com você e você venha receber a palavra de Deus, que é a palavra viva, que é uma palavra eficaz. Quando você ouve a palavra de Deus, você tem uma vida viva, uma vida eficaz. Aleluia! Que você possa hoje receber. Hoje eu quero falar com você algo que inclusive algumas pessoas têm me procurado para tirar dúvidas, que têm se sentido confusas, e hoje eu quero falar sobre reavivas o dom de falar em línguas, né? E eu sei que isso é um dos assuntos muitas vezes maltratado em muitas igrejas, em muitos ministérios, né? E você percebe que existe até uma resistência maligna para falar sobre esse assunto. Você sabe, quando o diabo ele resiste a algum assunto na igreja, é porque aquele assunto é de extrema importância para a igreja. Porque o diabo ele quer resistir à igreja, ele não pode, mas ele quer. Por isso que a Bíblia, Jesus mesmo falou que as portas do inferno não prevalecerão. Mas não significa que o diabo não queira agir na igreja, colocando mentiras, colocando sofismas, desanimando, abatendo pessoas, né, trazendo aquele abatimento, desânimo. O diabo sim, ele quer atingir a vida do crente, a vida da igreja. E você sabe, se algo tem valor espiritual, à medida que isso é muito resistido. E sabe, dois maiores assuntos que nós vemos que é muito resistido é sobre a graça de Deus e sobre o falar em línguas. São dois assuntos extremamente resistidos. Os demônios chegam a tremer, porque eles sabem o poder que existe em pregar a graça e pregar sobre o falar em línguas. Porque o falar em línguas é algo poderoso. Deus nos deu esse dom, o dom de falar em línguas, porque com certeza é o maior dom que Deus nos deu. O maior dom é aquele que faz, de fato, você ser edificado. Faz você ser plenamente edificado. E hoje eu quero então falar sobre exatamente isso. Você que talvez já foi batizado no Espírito Santo e está há algum tempo, né, sem orar em línguas, sem fluir em Deus, que hoje você possa ser reavivados no dom de falar em línguas. E para você que ainda não foi batizado, que você também ouça essa palavra e entenda o poder do falar em línguas. O tanto que é poderoso, o tanto que é essencial e necessário você falar em línguas. Você sabe, é uma das coisas que eu mais faço na minha vida espiritual. Gosto muito de ler a palavra, leio sempre, estudo, me dedico, memorizo, mas se tem uma coisa também que eu não abro mão todos os dias é de falar em línguas. Nem que seja baixinho, nem que seja dentro ali do seu banheiro, enquanto você está cozinhando e quando você está fazendo algo. Mas o falar em línguas é essencial. E quando a gente vê ali mesmo no próprio batismo do Espírito Santo, Deus poderia ter derramado vários dons sobre os apóstolos naqueles dias. Né? Tinha ali os apóstolos, mais 120 pessoas ali no dia de Pentecostes, onde que eles foram batizados em Atos 12. Só que qual que foi o dom que aconteceu naquele momento que o Espírito Santo veio sobre eles? O dom de falar em línguas. Então, Deus poderia ter manifestado todos os dons, mas Ele quis manifestar o dom de falar em línguas. Ou seja, nós percebemos o tanto que para Deus esse dom também é importante, que nós usamos ele diariamente. Eu sei que tem igrejas aí, né, tradicional, que eles dizem que esse dom não é para nós mais. Foi só para os apóstolos, só para outras, aquelas pessoas daquela época, e que hoje nós não precisamos disso. Mas eu quero te falar, o dom de línguas é para todos nós. O dom de língua é para todo crente. Todo crente deve e pode ser, sim, batizado no Espírito Santo. Quando a gente vê mesmo lá em Mateus capítulo 3, no verso 11,
A Bíblia diz que João, ele diz, olha, eu vou batizar vocês com água. Eu vou fazer o batismo com água, que é o batismo do arrependimento. Mas vai vir aquele que vai vos batizar com o Espírito e com o fogo. Vamos ler esse versículo para você entender aí, ó. Eu vos batizo com água. Talvez você que está me ouvindo, você já batizou. Alguém te batizou ali na água, né? Na imersão, né? Para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim, quem que é esse? Jesus. É mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Aleluia! João está falando, olha, eu batizo vocês com água. É importante ser batizado ali nas águas. Jesus mesmo disse, aquele que crê e for batizado será salvo. O batismo nas águas, ele não é uma condição para você ser salvo, mas ele é uma proclamação. Então, se alguém um dia crê em Jesus e ele morrer e não for batizado, ele é salvo. O batismo não é uma necessidade para a salvação, ele é só uma proclamação da salvação. Então, a partir do momento que você recebe o Espírito Santo, nasce de novo, você então vai querer batizar, porque o batismo lá é um sepultamento, de entender o seu velho homem, a sua velha criatura, de entender que você reconhece que dentro de você há o pecado, que você é pecador. E então há o batismo das águas. Mas aí João falou, mas vem aquele que vem após mim, e ele vos batizará com o Espírito e com o fogo. Aleluia! Ou seja, João falou que Jesus nos batizaria com o Espírito Santo. Então ser batizado com o Espírito Santo é para todos nós, é para mim e é para você. E aí muitas pessoas podem até se perguntar, né? Mas Roger, batizar no Espírito Santo é só nascer de novo? Então, é a mesma coisa de que existe uma diferença entre eu pular dentro de uma piscina, isso é um novo nascimento, e existe a diferença da água da piscina entrar dentro de mim, da água da piscina me manifestar dentro de mim. Então, quando você pula na piscina, você de fato está salvo. Mas quando a água se manifesta dentro de você e entra profundamente dentro de você, e aí então esse é o batismo do Espírito Santo. João batiza nas águas, mas Jesus batiza no Espírito Santo. Então quando você confessa Jesus, o Espírito Santo ele vem morar dentro de você. Existe então o batismo do fogo, da vida de Deus. Essa vida de Deus que é o Zoe faz você nascer de novo. E aí, a partir do momento que você nasce de novo, algumas coisas vão começar a acontecer. Como, por exemplo, quando você nasce de novo, você vai odiar o pecado. Não tem como alguém falar que ele nasceu de novo, que ele creu em Jesus, que ele recebeu o batismo do Espírito Santo, se ele não odeia o pecado. Porque o pecado ele é contra a natureza divina. Então, a partir do momento que eu recebo o Espírito Santo dentro de mim, a primeira coisa que eu vou fazer é odiar o pecado. O pecado não faz mais parte de mim. Mesmo que eu tropece, mesmo que eu caia, mesmo que eu até repita esse pecado, mas ele não fará mais parte de mim. Então é muito estranho alguém que se diz cristão no quesito de confessar a Jesus e ele continua com a mesma vida. Ele continua com a mesma vida que ele vivia, mas ele apenas trocou uma religião. Ele era sem religião, agora ele diz que ele é cristão. Mas, meu querido, é impossível alguém que conhece a Deus continuar com a mesma vida. Se você de fato teve um encontro genuíno com Jesus, que o Espírito Santo entrou dentro de você, não tem como você ser a mesma pessoa. As coisas velhas vão te incomodar, as coisas velhas vão passar e elas vão te incomodar. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, ele diz exatamente isso. Vamos ler? Ele fala o seguinte, e se alguém está em Cristo, ou seja, foi salvo, aí fala de salvação, ele é a nova criatura, ou seja, ele não deu uma melhorada, ele é uma nova criatura, ele nasceu de novo. As coisas antigas, os costumes, os gostos, o que você fazia, passou, ficou para trás. Eis que fizeram novas. Então não tem como você falar que você nasceu de novo sem as coisas antigas passarem. Nós necessariamente nós mudamos a preferência. É estranho alguém, por exemplo, falar que nasceu de novo e não tem fome pelas coisas de Deus, e não abomina o pecado, e fica se embriagando todo final de semana, sabe? E maltrata pessoas, trai a esposa,
fica envolvido com a pornografia. É estranho alguém que tem uma vida como ímpio, mas é taxado com carimbo de crente. Então, a vida do crente, ela é diferente. A vida do crente, ela é uma vida onde ele procura a santidade. E eu sei que algumas pessoas viram para mim e falaram, mas Roger, você não é o da graça? Com certeza eu sou a favor, eu sou o pregador da graça, eu quero ensinar a graça, mas a graça te leva à santidade. Em nenhum momento aqui você vai ver eu pregar a favor do pecado, falando, vai lá, peque mesmo, está tudo perdoado, vai lá e pode pecar à vontade. Não, a graça não é vai lá e peca à vontade, é o contrário, a graça te faz vencer o pecado. Se você vive na lei, você vai pecar, porque a lei incita o pecado, mas você vive na graça, o pecado não terá domínio sobre você. Então, meu querido e minha querida, se você nasceu de novo, o pecado não deve fazer mais parte da sua vida diária. Você tem que abominar o pecado, abominar as coisas que antigamente você fazia e se sentir em paz. Amém? E aí, a partir do momento que você nasce de novo, então, você agora começa a se incomodar. Você começa a se incomodar das coisas que fazia, das coisas que sentia, né? Você é uma nova criatura, você não é a mesma pessoa. E aí, então, existe, além dessa vida Zoe que entra dentro de você, existe também o batismo do Espírito Santo. Eu sei que existem pessoas que nasceram de novo, mas não receberam o batismo do Espírito Santo. Nascer de novo é uma coisa, receber o batismo do Espírito Santo é outra coisa. Quando você nasce de novo, você agora tem a vida do próprio Deus dentro de você. Mas quando você é batizado do Espírito Santo, a maior evidência do batismo do Espírito Santo é o falar em línguas. Então pode sim ter pessoas que nasceram de novo e não foram batizadas pelo Espírito Santo. Entende? Elas foram colocadas em Cristo, mas elas não foram imersas no Espírito Santo. Elas não chegaram à profundidade ali do Espírito Santo. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. A Bíblia diz que Jesus nos batizaria com o Espírito e com fogo. Aleluia! Isso é poderoso. E aí, por isso que a gente percebe o tanto que o diabo resiste essa parte do falar em línguas, onde as pessoas têm muitas dúvidas, onde as pessoas talvez não valorizam, onde até pastores viram para você e falam que não, isso não importa, isso não existe, isso daí é banal, faz só de vez em quando. Mas eu te pergunto, como que a igreja, né, ela esqueceu de algo tão poderoso que Deus nos deu? Porque o falar em línguas com certeza é algo poderoso. E nós vemos muitas igrejas que se tornaram inteligentes, porém sem poder. Elas têm uma boa palavra, elas têm uma boa explicação doutrinária, sabem muito bem sobre redenção, justificação, perdão, mas não experimentam o poder de Deus na vida delas. Elas são doutrinárias, mas não são poderosas. Tem igrejas hoje assim, que são inteligentes, porém sem poder de Deus. E eu quero te falar, meu querido, a pessoa do Espírito Santo, ela é maravilhosa. E ela quer entrar dentro de você, para você nascer de novo. Mas ela também quer te batizar, para que você possa experimentar esse poder dos céus. O falar em línguas, com certeza, é a maior evidência de alguém que foi batizado no Espírito Santo. Se você recebeu o Espírito Santo, você nasceu de novo, recebeu o Zoe, a vida de Deus. Mas se você foi batizado, você recebeu o dom de falar em línguas. Você recebeu o dom em falar em línguas. Amém? E quando a gente vê mesmo lá em Atos, capítulo 1, verso 8, a Bíblia diz, né? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Olha só, recebereis o que, irmãos? Poder. Essa palavra poder no original é dunamis. E com certeza, tanto eu como você, nós precisamos de poder. Quantos querem poder? Quantos querem aqui, sabe, e precisam do poder de Deus? Eu preciso do poder de Deus. E a Bíblia diz, mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ou seja, nós temos o poder de Deus, não quando entendemos bem a doutrina, mas quando somos cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz, mas recebereis poder. Esse poder no original é a palavra dunamis. E dunamis fala de algo poderoso,
algo que vem do próprio Deus, algo que o homem não pode fabricar. Inclusive essa palavra, muitas vezes, poder, no Novo Testamento é escrita como milagre. E, por exemplo, lá em Gálatas, capítulo 3, verso 5, nós vemos que essa palavra mesmo, opera milagres, vamos ler esse versículo, fala de dunamis. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e opera milagres. Esse opera milagres, aí é dunamis, é a mesma palavra para poder. Significa que se eu quero milagre na minha vida, eu preciso do poder de Deus sobre mim. Quanto mais poder de Deus eu tenho sobre minha vida, mais eu vou experimentar o milagre de Deus. O milagre de Deus na minha vida é poder. Quando eu tenho esse poder do Espírito Santo em mim, eu vou experimentar o milagre sobre a minha vida. Quanto mais poder, mais milagre. E é interessante que a Bíblia diz, voltando lá em Atos capítulo 1, verso 8, mas recebereis poder do alto. Nós vamos receber o Espírito Santo. Ao descer sobre vós o Espírito Santo. E aí o que diz? E sereis minhas testemunhas. Aleluia! Ou seja, olha aqui para você entender, nós recebemos o Espírito Santo, recebemos esse poder de Deus, mas para nós sermos testemunhas. Eu sei que muita gente gosta de valorizar apenas o fazer. Então, se você é um agente do milagre, você faz milagres, aleluia, você é homem de Deus. Mas a Bíblia diz que nós vamos receber esse poder para sermos testemunhas. Ou seja, isso vai mudar o nosso viver, vai mudar o nosso ser. Quando eu recebo o poder do Espírito Santo, isso vai mudar o meu ser. Eu serei testemunha. Eu não vou só fazer testemunha, eu serei. Por quê? Porque para Deus ser é mais importante do que o fazer. Eu recebo o Espírito Santo para ser um Cristo andante aqui na terra. Eu recebo o poder do Espírito Santo, mas vós recebereis o poder, ou seja, recebereis sobre vós o Espírito Santo, e esse poder vai te fazer ser uma testemunha. Ou seja, você vai ter um viver diferente. Você vai ter uma maneira de viver diferente dos demais. Você pode se assentar com os ímpios, mas você não vai ter o viver dos ímpios. Você pode se assentar com as prostitutas, mas você não vai ter o viver da prostituta. Você pode se assentar com os políticos corruptos, mas você não terá a vida dos políticos corruptos. Não é porque eu sento numa mesa que eu sou igual àquela mesa. Está me ouvindo? E a Bíblia diz então que esse poder, esse dunamis, ele vai operar dentro de mim milagres. Milagres. Aleluia! Se você hoje está precisando nessa manhã de um milagre nas suas finanças ou na sua saúde, eu quero declarar em nome de Jesus, recebe o dunamis de Deus aí na sua casa agora em nome de Jesus. Porque esse dunamis, esse poder é uma promessa para todos os crentes. Nós receberemos então o Espírito Santo e nós seremos essa testemunha. Nós vamos ser, nosso estilo de vida tem que ser diferente. Aleluia! Louvado seja o Senhor por isso. A partir do momento que você recebe o Espírito Santo, é batizado com o Espírito Santo, a sua vida é diferente. Não tem como, meu querido ou minha querida, meu amado, você falar que você crê em Deus e que você recebeu o Espírito Santo, se você não foi batizado no Espírito Santo e não tem um viver diferente. A Bíblia diz que aquele que nasceu de novo, ele não vive mais na prática do pecado. Aleluia! Eu vou te falar, água não faz ninguém ser salvo. Não é porque alguém batizou no batismo das águas, no arrependimento, que ele é salvo. A salvação, ela vem por receber Jesus e você ser batizado no Espírito Santo. Assim que quando você recebe Jesus, você é batizado com o Espírito Santo. Você recebe o Zoe. E aí você pode receber a língua de Deus, a língua dos anjos, a língua do fogo dentro de você. Aleluia! Porque Deus, ele quer de fato que você receba o poder do alto. Nós não podemos receber nada de Deus senão pelo Espírito. Está me ouvindo? Nós recebemos as coisas de Deus, a revelação de Deus, a vida de Deus, o milagre de Deus, o poder de Deus, pelo Espírito Santo. Quanto mais nós temos dessa vida, mais nós temos do Espírito Santo, mais nós temos então do próprio Deus dentro de nós. Aleluia! Interessante que lá no Antigo Testamento, no primeiro Pentecoste, ali, né, depois de 50 dias da Páscoa, depois de 50 dias que eles tinham saído ali do Egito,
Então teve o primeiro Pentecoste. O primeiro Pentecoste foi ali no Monte Sinai. E o primeiro Pentecoste foi Moisés recebendo a lei. E quando Moisés então recebe a lei, porque o povo pediu para Deus, não era a vontade de Deus dar a lei. Quando Moisés então recebe a lei, foi o primeiro Pentecoste. E naquele dia, quando eles receberam a lei, morreram, diz a Bíblia, 3.000 pessoas. Porque a lei mata. O primeiro Pentecoste matou. O primeiro Pentecoste, porque a lei é para isso. A lei é para condenar. A lei é para te enquadrar. A lei é para te deixar sem saída. E a lei, ela mata. Por isso que no primeiro Pentecoste, 3.000 pessoas morreram. Mas no segundo Pentecoste, que foi ali em Atos, descrito na Bíblia, nós vemos ali que no Pentecoste do Novo Testamento, quando o Espírito é dado, no primeiro a lei foi dada, no segundo o Espírito foi dado, 3.000 pessoas se converteram. Pedro pregou cheio do Espírito Santo, e aí 3.000 pessoas se converteram. Por quê? Porque o Espírito vivifica, mas a lei, a letra, e a letra ali é a lei, ela mata. Aleluia! Quando você recebe do Espírito Santo, o seu Espírito é vivificado. O Evangelho, meu querido, não é sobre lei. O Evangelho é sobre a graça. A lei diz, faça isso, faz aquilo. Quando recebeu o primeiro Pentecoste, só existia leis. Faça isso, não terás o nome do teu Deus em vão, não adulterarás. Era um monte de farás. Mas quando recebe, no segundo Pentecoste, quando recebe o Espírito Santo, não é mais você faz, mas sim Deus fará por você. Eu colocarei em vós as minhas leis, eu farei de vocês a minha nação. Ou seja, o primeiro Pentecoste da lei é o homem, o alvo é o homem faz. Mas o segundo, o alvo é Deus, ele faz. E esse é o Evangelho da Graça, é o Espírito Santo em nós fazendo. Meu querido, eu quero te falar, se você quer viver com Deus com base na lei, você não precisa do Espírito Santo. Se você quer viver com Deus com base na lei, então você não precisa do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele veio para nos guiar por toda a verdade. O Espírito Santo ele veio para cumprir em nós a lei. Olha o que diz lá em Romanos capítulo 8, verso 4. Romanos capítulo 8, verso 4. Olha o que ele fala. A fim de que o preceito da lei se cumprisse como, irmãos? Em nós e não por nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vamos ler de novo. A fim de que o preceito da lei se cumprisse como? Em nós e não por nós. Que não andamos segundo a carne. Ou andar segundo a carne é andar segundo a lei. Você fazendo para Deus. Você tentando agradar a Deus. Mas andamos segundo o Espírito. Quem tem o Espírito não preocupa com a lei de Deus. Quem tem o Espírito de Deus não preocupa com a lei de Deus. Aleluia, não estou falando que não preocupa com a Bíblia, estou falando com a lei, porque o Espírito é maior do que a lei. E o Espírito nos foi dado exatamente para nos guiar. O Espírito foi dado para que se cumprisse em nós a lei. Porque a lei ela é menor do que o Espírito. A lei, por exemplo, ela diz, não adulterarás. Mas a lei do Espírito é, você vai amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Você está me ouvindo? Não é questão só de não adulterar, é uma questão de mudar até o amor. É questão de melhorar até o amor. A lei diz, não adultera. Tudo bem, você não adultera, mas vai tratar a sua esposa indiferente, mas vai ser bruto com ela, mas vai muitas vezes deixá-la falar sozinha, não vai respeitá-la. Ok, isso é o nível da lei. Mas o nível do Espírito da graça é, você vai amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Aleluia! Esse é o Espírito da graça. É fazer você diferente do que a lei. A lei ela se cumpre em você e não por você. E o primeiro então Pentecoste, nós vemos que 3.000 pessoas morreram. Porque a lei, quando ela coloca para você ser, para você fazer, ela te mata. Mas quando você recebe o Espírito Santo, e é sobre isso que nós estamos falando hoje, quando você recebe o Espírito Santo, é batizado no Espírito Santo, você nasce de novo, ele através de você cumpre a lei e faz, na verdade, você viver em outro nível, num nível muito maior do que a lei te diz. Aleluia! A lei diz, não mentirás,
Mas a graça diz, você não só falar a verdade, quando você vai ser generoso. Você vai abrir mão para outras pessoas. Você vai dar até aquilo que você muitas vezes tem de preciosidade. Você entende? A graça sempre é maior do que a lei. As pessoas confundem achando que quando a gente prega a graça, nós estamos dando liberdade então para viver uma vida torta, uma vida sem a santidade. Eu nunca fui contra a santidade. O que eu sou contra é como viver essa santidade. Alguns pastores pregam viver a santidade em não faça, não pinta, não borda, não toque, não use e não olhe. Então, colocando um monte de regras. Eu não sou contra a santidade. Eu sou contra a maneira que você alcança a santidade. Porque existem pastores que pregam que para você alcançar a santidade, você tem que fazer, você tem que deixar de fazer. Mas não é assim no Novo Testamento. A santidade no Novo Testamento é se encha do Espírito e o Espírito te fará cada vez mais ser santo. Sede santos, porque eu sou santo. O que quer dizer aquele versículo? Encha de mim, porque se você estiver cheio de mim, você será santo. Sede santos é enche da minha presença, porque quanto mais de mim você tiver, mais santo você será. Aleluia! Por isso é importante você receber o Espírito Santo. Por isso que é importante você ser cheio da vida do Espírito Santo. Por isso que o falar em línguas tem que ser algo que tem que ser diário na sua vida. Enquanto eu estava vindo para cá mesmo, eu estava falando em línguas, eu estava fluindo em Deus, porque isso é importante. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, meu querido. Não tem segredo na vida espiritual. Não tem um preferido de Deus. Não tem segredo. A vida do Novo Testamento é a graça baseada no Espírito Santo. Eu creio que tudo me foi dado, então o Espírito Santo, quanto mais eu encher do Espírito Santo, mais eu vou viver a vida vitoriosa. Aleluia! Se você quer viver a vida vitoriosa, meu querido, não tem outro segredo. O segredo é ser cheio do Espírito Santo. Aleluia! Deus quer te encher mais do que você quer ser cheio. E interessante também que lá no primeiro Pentecoste, a gente vê que foi falado no primeiro Pentecoste sobre as obras do homem. O que o homem tem que fazer, o que o homem tem que realizar. Mas lá no Pentecoste, no Novo Testamento, em Atos 2, eles falam das maravilhas de Deus. Vamos abrir lá em Atos capítulo 2, verso 11. A Bíblia fala exatamente isso. Quando eles eram cheios do Espírito Santo, eles falavam as maravilhas de Deus. Vamos ler? Tanto judeus como prosélitos, que eram judeus de outras regiões, né? Não só ali de Jerusalém, cretenses e árabios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Uau! No Pentecoste de Atos, então, foi falado as grandezas de Deus. Quando você fala em línguas, quando você está falando em línguas, você está falando as grandezas de Deus. Quando você é batizado no Espírito Santo e deixa fluir o dom de falar em línguas, você está falando das grandezas de Deus. Você não está falando só sobre coisas naturais, mas está falando da grandeza de Deus. Tem um texto muito interessante, quando Paulo está ali fazendo a sua terceira viagem missionária, ele passa por uma cidade chamada Éfeso. E nessa cidade ele encontra ali, né, ele vai começar ali o seu trabalho nessa igreja, e ali ele encontra 12 homens, 12 pessoas, e ali ele faz uma pergunta para esses homens. Vamos ler isso? Atos capítulo 19, do verso 1 ao verso 7, para você ver algo interessante que Paulo pergunta para aquelas pessoas. Vamos lá? Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes, olha a pergunta de Paulo, vê se você tinha coragem de fazer essa pergunta. Recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Olha o que Paulo está perguntando. Peraí, vocês aqui de Éfeso, eu acabei de chegar aqui em Éfeso. Aí a Bíblia usa a palavra discípulos. Alguns teólogos acreditam que eles não eram crentes, outros acreditam que eles eram crentes. Tem duas vertentes disso daí. Eu acredito que eles eram crentes porque nós vamos ver mais para frente, no verso ali 3, falam que eles tinham sido batizados por João, batismo do arrependimento.
Mas, enfim. E aí nós vemos que Paulo chega para eles e fala o seguinte: olha, vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram em Jesus? Quando vocês confessaram Jesus com a sua boca e creu no seu coração, vocês receberam o Espírito Santo? Vamos ver, então, o que ele continua depois dessa pergunta? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Olha o que esses caras falam. A gente nem sabia que existia esse Espírito Santo. Nós cremos em Jesus, mas nós nem sabíamos que tinha o Espírito Santo. Vai, continuando. Aí ele diz, então Paulo lhe perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Por isso que eu creio que eles já eram crentes, eu creio que eles já tinham nascido de novo. Mas você vai entender agora que eles vão ser batizados em línguas. Vai, continua. Disse-lhes Paulo: rapaz, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, era Jesus. Verso 5. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Ou seja, agora o que aconteceu com eles? Eles já criam, ou seja, eles já tinham nascido de novo. Crer já te faz nascer de novo. Mas agora eles foram batizados em Jesus, ou seja, imersos no Espírito. Uma coisa é receber a salvação, outra coisa é ser imerso no Espírito. Aí vamos ver o que aconteceu? E pondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto que falavam em línguas como profetizaram. Aleluia! Olha só, Paulo chega para eles e fala: e aí? Meus queridos, vocês creram em Jesus e quando vocês creram, vocês receberam o Espírito Santo? Eles falaram: não, a gente nem sabe que existe o Espírito Santo. Sabe que existem pessoas ou crentes que nem sabem que existe uma pessoa da Trindade disponível para viver 24 horas em você e com você? E Paulo fala: não, então peraí, vocês foram batizados nas águas, é o batismo de arrependimento, é o sepultamento da antiga criatura. Mas eu vou orar agora para vocês, vocês vão receber o Espírito Santo. E diz a Bíblia então que Paulo colocou a mão sobre eles e eles foram batizados com o Espírito Santo. E a Bíblia diz que eles começaram a falar em línguas e começaram a profetizar. Aleluia! Isso é poderoso. Paulo coloca a mão e eles recebem o Espírito Santo. Se você hoje ainda não recebeu o Espírito Santo, no final da palavra eu vou orar por você, para você receber e ser batizado com o Espírito Santo. É muito mais do que ser salvo, é ser batizado com o Espírito Santo. Aleluia! E o Espírito Santo, quando está dentro de nós, meus queridos, a gente pode extingui-lo, apagá-lo, ou seja, perder um pouco da sensibilidade, mas ele jamais nos deixa. O Espírito Santo jamais vai nos deixar. João capítulo 14, verso 16, ele diz exatamente isso. E Deus os enviará um Consolador. Vamos ver o que Jesus falou? Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, a fim de que esteja, quando, irmãos? Para sempre convosco. Aleluia! Ele habitará convosco para sempre. O Espírito Santo nunca mais deixa o crente. Por mais que você se desvie, por mais que você fique decepcionado, chateado com Deus, por mais que você voltou a sua vida ali do pecado, eu quero te falar, o Espírito Santo jamais deixa você. O Espírito Santo, ele está com você até os seus últimos dias de vida. O Espírito Santo estará convosco para sempre. Aleluia! Isso é poderoso, eu quero te mostrar o tanto que essa terceira pessoa da Trindade é necessário para nós. Por um lado, Deus é o nosso Criador. Por outro lado, Jesus é o nosso Redentor. Mas o Espírito Santo é o nosso guiador, é o nosso consolador. Ele nos consola, ele está ali para convencer o crente da justiça, convencer que ele é justo. Não abra mão, não negocie o padrão bíblico de ser cheio do Espírito Santo. E o que eu acho interessante é que foram esses mesmos 12 homens, essas 12 pessoas, foram que abriram a igreja de Éfeso. Essas pessoas que foram batizadas por Paulo ali no Espírito Santo, é o começo da igreja em Éfeso. E é interessante, quando Paulo vai escrever para essa igreja, para os Efésios, ele escreve exatamente isso. Efésios capítulo 5, verso 18. E não vos embriagueis com vinho onde há contendas, mas enchei-vos do Espírito Santo. Paulo está lembrando aquele povo.
Vocês lembram o dia ali que vocês foram cheios do Espírito Santo? Então, continua sendo cheio do Espírito Santo. E ali é interessante, em Efésios, porque antes de Paulo falar para os maridos amar a esposa, das esposas ser submissas ao marido, dos senhores respeitar os seus escravos ou os seus servos, e dos servos honrarem os seus patrões, interessante que antes disso tudo, Paulo fala primeiro para ser cheio do Espírito Santo. Porque não existe vida sobrenatural sem ser cheio do Espírito Santo. Não existe amar a esposa como Cristo amou a igreja, com amor apenas próprio, humano e natural. Nós precisamos do Espírito Santo para amar a esposa como Cristo amou a igreja. Não tem como você por si só produzir esse amor. Por isso que Paulo escreveu, antes de tudo isso, meu querido, seja cheio do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Você quer ter um bom casamento? Seja cheio do Espírito Santo. Você quer ter um bom trabalho? Não ache que o seu patrão tem que ser apenas um bom chefe. Você também tem que ser um bom funcionário. Seja cheio do Espírito Santo. Você quer ser um bom chefe? Seja cheio do Espírito Santo. Antes de Paulo dar todo o imperativo de o que fazer, ele nos mostra o indicativo. Seja cheio do Espírito Santo. Não tem como, meu querido, viver o sobrenatural, a vida de Deus, a vida na graça, a vida do poder dunamis, se nós não formos cheios do Espírito Santo. E a maior maneira de enchermos do Espírito Santo é falando em novas línguas. Quando você recebe esse dom, você então tem a possibilidade de ser cheio do Espírito Santo. E ele vai estar com você sempre. Interessante que lá em Marcos 16, verso 17, Jesus ele fala sobre isso também. Ele fala o seguinte, olha, esses sinais vos seguirão todos os dias da sua vida. Vamos ver quais sinais são esses? Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Se você crê, você está me ouvindo aí, você crê? Então vamos ver quais são os sinais que tem que te acompanhar todos os dias. Primeiro, expelirão demônios. Segundo, falarão em novas línguas. Essa parte aí não foi Paulo que falou, foi Jesus que falou. Jesus que falou, olha, aqueles que creem, alguns sinais vão acompanhar eles. O primeiro, expelir demônio. O segundo, falarão em novas línguas. Aleluia. E olha que poder tem. Quando você fala em novas línguas, coloca para mim o verso 18. Quando você fala em novas línguas, sabe o que vai acontecer? Você vai pegar em serpentes. E você pode pegar em serpentes. Ou seja, isso fala de coisas malignas, né? E se alguma coisa mortífera beber, não vai te fazer mal. E se puserem a mão sobre os enfermos, eles ficarão curados. Aleluia! Olha o poder de Deus. Quando você está cheio do Espírito Santo, quando você fala em novas línguas, meu querido, nem se você beber um veneno, você não morre. Por quê? Porque você está cheio desse poder de Deus. Você está cheio dessa vida de Deus. E por isso que Paulo falou ali para os Efésios. Lembra ali quando vocês foram cheios do Espírito Santo. Continue sendo cheio da vida de Deus. Você está entendendo o tanto que é importante sermos cheios? Eu quero te falar, meu querido, quando eu estou muitas vezes desanimado, quando eu estou muitas vezes cabisbaixo, quando um resultado que eu quero não der certo, quando eu estou ali para decidir alguma coisa, eu oro em línguas. A oração em línguas deve fazer parte da sua vida todos os dias. Não é só de vez em quando. A oração em línguas, eu vou te falar uma coisa, presta atenção no que eu vou te falar. A oração em línguas, ela é mais poderosa do que a sua oração normal. Quando você ora em línguas, a Bíblia diz que seu espírito ora de fato. Ou seja, você ora aquilo que é a vontade de Deus. Quando nós oramos com a nossa língua, a nossa palavra normal, nós muitas vezes podemos ser limitados. Nós oramos só por coisas, pelo carro, para pagar os boletos, pelo filho que vai nascer, pela multiplicação que você quer, por um milagre financeiro que você precisa. Quando nós fizemos essas orações, elas têm o poder delas, mas é uma oração limitada. Presta atenção, a sua língua natural limita as suas orações. Mas quando você ora no Espírito, quando você ora em línguas, é ilimitado, porque essa língua vem do próprio Deus, e aí Deus é ilimitado, então a sua oração é ilimitada. Aleluia! Porque quando você ora no Espírito, e toda vez que a Bíblia diz orar no Espírito no Novo Testamento, ela está falando sobre orar em línguas. Está me ouvindo? Toda vez que na Bíblia fala orar em Espírito, no Novo Testamento é orar em línguas. Então quando você ora em Espírito, ou seja, orar em línguas, o seu Espírito ora de fato. Ou seja, você pode orar coisa que você nem imagina. Você pode estar orando pelo seu ministério que você ainda nem tem.
Você pode orar pelo seu marido que você nem sabe que existe ainda. Quando você ora em línguas, você está orando por coisas que você ainda nem conhece. Amém? Quando você ora normal, você ora por coisas que você conhece. Logo, isso te limita. Mas quando você ora em línguas, você ora por coisas que só Deus conhece. Você ora por coisas que está dentro do coração de Deus. Quando você ora em línguas, você conecta o coração de Deus ao seu. Porque você ora segundo o Espírito. Você ora segundo o Espírito. Você não ora segundo só a sua carne ou os seus desejos, mas você ora segundo o Espírito. Não deixe de orar em línguas, não diminua, não negocie o padrão do Novo Testamento. O padrão do Novo Testamento é ser cheio do Espírito Santo, todos os dias falando em línguas. Antes de tudo, seja cheio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é esse óleo, é esse azeite que faz todas as coisas funcionarem bem na sua vida. Tá me ouvindo? Muitas vezes quando eu levanto desanimado, né, porque a gente passa por momentos, por dias diferentes. Eu vou te falar, muitas vezes é difícil para eu orar, é difícil eu buscar palavras para falar para Deus, é difícil eu trazer palavras ou até desejos que eu quero para Deus. E nesses dias aí que eu oro mais em línguas. Eu não negocio na minha vida espiritual, meu querido. Todos os dias eu falo em línguas. Todos os dias. Teve um rapaz, eu não me lembro o nome dele, mas ele é estrangeiro. Ele foi um bombeiro. E na história toda dele, fala que ele ressuscitou 12 pessoas. Ele orou e 12 pessoas ressuscitaram. E ele era um bombeiro. Ou seja, ele chegava em alguns acidentes, em alguns lugares, e essas pessoas estavam mortas. E ele ali orava sem ninguém perceber, e essas pessoas viveram novamente. E é interessante porque a Bíblia nos fala desse poder da oração. E aí, quando falaram com esse bombeiro sobre o que ele faz para ressuscitar as pessoas, ele disse isso, ele disse uma coisa. Ele falou o seguinte: eu simplesmente oro no mínimo meia hora por dia em línguas. Eu passo o meu dia orando em línguas, mas no mínimo meia hora eu fui direto em línguas. E ele dizia que enquanto ele estava enrolando as cordas, enquanto ele estava subindo no caminhão, ele estava lá, falando em línguas. E ele chegava então tão cheio do Espírito Santo, tão cheio do poder de Deus, que ele chegava, orava e as pessoas ressuscitavam. Porque o orar em línguas te enche do Espírito Santo. E aí quando eu ouvi ele, eu lembrei de uma história da Bíblia. Lá em Atos capítulo 9, no final do capítulo 9 ali, nós temos uma história de Pedro, onde Pedro está ali numa cidade vizinha e ficou sabendo que Dorcas, ela morreu, era uma amiga, uma conhecida. Ela foi e morreu, ela estava muito doente, muito enferma e acabou morrendo. E a Bíblia diz que 2 discípulos, sabendo que Pedro estava ali perto, ele estava na cidade ali de, quer ver o nome da cidade? Lida, ele estava em Lida. Os 2 discípulos, sabendo que Pedro estava ali, chamou Pedro. E a Bíblia diz então que Pedro chegou, entrou na casa, Dorcas já estava morta. E aí eu quero ler com você no versículo 40. Olha o que Pedro fez. Olha o que a Bíblia diz. Atos 9, versículo 40. Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou. Posso falar uma coisa que eu acredito? Essa oração de Pedro aí foi uma oração em línguas. Porque Pedro tinha sido batizado em línguas ali no dia de Pentecoste. E ele possivelmente foi uma pessoa que falava muito em línguas. Eu acredito que quando ele colocou-se de joelho e começou a orar, ele falou em línguas. Por quê? Por causa do restante do versículo. Olha o que a Bíblia diz. E voltando-se para o corpo. Ou seja, olha aqui, a mulher está aqui morta. A Dorcas está aqui morta. Pedro voltou-se, em outras palavras, para quê? Para se encher. E não tem como, para você ser cheio de Deus, você precisa orar em línguas. Por isso que eu acredito que foi em línguas. Pedro, então, deu as costas para a morta aqui e começou. E quando ele foi cheio, diz a Bíblia, voltando-se para o corpo. Aí ele lembrou o que Jesus fez, né? E ele falou para aquela mulher. O que ele falou? Vamos ler no versículo? Voltando-se para o corpo, ou seja, agora ele virou, disse, Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Aleluia!
E quando esse bombeiro falou, eu lembrei dessa história. Porque Pedro fazia da mesma forma. Quando ele estava perto de uma morta, igual a mulher, estava ali morta, Pedro foi se encher. E ele se encheu, e ele falou as coisas de Deus, as maravilhas de Deus, e ele se encheu em falar em línguas. Depois que ele se encheu, ele voltou para aquela mulher, e aquela mulher ressuscitou. Aleluia! Por quê? Porque ele primeiro se encheu. Ele se encheu da vida de Deus. E depois ele falou com a autoridade do nome de Jesus. Ele falou, Tabita, levanta. Levanta. Aleluia. Jesus falou Talita cume, né? No Antigo Testamento. Ou ali em Lucas 11. Porque Talita no original significa ovelhinha. Jesus falou para ela então, cordeirinha, ovelhinha, levanta-te. E ali você vê Pedro fazendo essa mesma coisa, né? Só que ele fala Tabita, que era o outro nome de Dorcas. Levanta-te. Aleluia! Antes de Pedro orar por morto ressuscitar, ele foi cheio do Espírito Santo. É isso que nós precisamos, falar em línguas, cheios do Espírito Santo todos os dias. Não, vou te falar mais uma vez, não negocie o padrão do Novo Testamento. Não acho que é só a leitura bíblica. É importante, eu sou a favor de ler a palavra. Eu estou, inclusive, preparando uma palavra para falar da importância da leitura bíblica. Mas eu quero te falar, a oração em línguas é primordial também na sua vida espiritual. Não abra mão. Não abra mão. Aleluia. E aí eu quero... É interessante porque quanto mais você fala em línguas, mais vai mudar o seu falar. Vamos abrir lá em Atos, capítulo 10, verso 46. Olha o que a Bíblia diz. Atos 10, verso 46. Diz o seguinte. Pois os ouviram falando em quê, irmãos? Falando em línguas. Isso daí é na casa de Cornélio, hein? Engrandecendo, isso daí são os gentios, falando em línguas. Não é judeus. Atos 10 ali tem um batismo e a conversão de Cornélio e a família. E agora eles estão falando em línguas, engrandecendo a Deus. Essa parte, engrandecendo a Deus no original, significa magnificando a Deus. Ou seja, presta atenção, quando você fala em línguas, você magnifica o próprio Deus. Você fala das coisas de Deus. Quando você fala em língua, você engrandece a Deus. Quando você fala em língua, você fala o que está no coração de Deus. Quando você fala em língua, você está falando aquilo que Deus quer. A sua oração, de fato, é aquilo que Deus quer que você ore. Aleluia! Quando você ora em línguas, você está engrandecendo o nome do Senhor. E eu vou te falar uma coisa, presta atenção nisso que eu vou te falar. Quanto mais você é cheio do Espírito Santo, mais vai mudar o seu falar. Escute bem isso. Você fala para ser cheio do Espírito Santo. Paulo falou, e não vos embriagueis com vinho de há contendas, mas enchei do Espírito Santo como? Falando entre vós, com salmos, cânticos, hinos espirituais. Então, para eu ser cheio do Espírito Santo, eu preciso falar. Então, olha só, eu falo para ser cheio do Espírito Santo, mas quando eu estou cheio do Espírito Santo muda o meu falar. Eu não sou mais crítico, eu paro de falar palavrão, eu paro de ser crítico, porque o meu falar com o Espírito Santo muda o meu falar com as pessoas. O meu falar com Deus, o meu falar, o meu encher de Deus, muda a forma que eu vou derramar para as pessoas. Por isso, quando alguém começa a falar palavrão demais, quando alguém começa a ser crítico demais, fofocar demais, falar da vida dos outros, criticar demais, expor o pecado das outras pessoas, eu sempre falo para ela, meu querido, você está precisando ser cheio do Espírito Santo. Porque quando você fala com Deus e enche do Espírito Santo, o seu falar com as pessoas é diferente. Quantas pessoas aí vivem criticando a outra, duvidando a outra, falando mal das outras? É porque você não está cheio do Espírito Santo. Porque quando você é cheio do Espírito Santo, o seu falar é diferente. O seu falar vem um falar de amor, vem um falar de vida, vem um falar de poder. Aleluia! Meu querido, só como uma pessoa conversa com você naquele dia, você sabe se ela está cheia ou não de Deus. Se ela está cheia ou não do Espírito Santo. Se você sentar com alguém 10 minutos, você sabe do que aquela pessoa está cheia. Por quê? Porque Jesus falou, a boca fala do que está cheio o coração. Se eu sento numa mesa e só falo de carro, é porque o meu coração está cheio de carro. Se eu sento numa mesa e só falo de jogo, é porque o meu coração está cheio de jogo. Agora, se eu sento numa mesa e só falo das coisas espirituais, é porque o meu coração está cheio das coisas de Deus. Me dá 10 minutos com alguém e eu te falo o que está no coração dela. E não é porque eu estou julgando, é porque a boca fala o que o coração está cheio. Se você senta numa mesa e fala das coisas de Deus, é porque você está cheio de Deus. Mas você senta e fala só dos podres das pessoas, só reclama,
só fofoca, só expõe, só critica quem está fazendo, quem está produzindo, meu querido, é porque você está vazio de Deus. Aleluia! A boca fala, o coração está cheio. Se você está cheio de Deus, você vai falar das coisas de Deus. Você vai falar das coisas de Deus. Eu quero falar para você, muitas pessoas não aguentam nem ficar perto de mim. Por quê? Porque eu não tenho outro assunto se não for esse. Eu não tenho muito assunto a não ser se for esse. Eu sei conversar quase de tudo. Se você me perguntar de vários assuntos, eu sei. Mas nenhum outro eu gosto tanto de falar igual da Bíblia. Aonde eu chego, eu quero falar da palavra. Eu quero expor alguma coisa que eu aprendi. Alguma coisa que o Espírito falou comigo, alguma coisa que queimou. Por quê? Porque a boca fala o que o coração está cheio. O que você tem falado? E aqui eu não estou colocando uma lei, eu só estou te mostrando uma consequência de ser cheio do Espírito Santo. Porque quando você é cheio do Espírito Santo, ele muda o seu falar. Aleluia! Quando Deus te dá algo, ele quer que você use. E ele te deu o Espírito Santo, por isso use. Por isso seja cheio. Seja cheio dessa vida. Olha, eu vou te falar uma coisa, é muito difícil você ver um crente cheio de Deus reclamando, zombando dos outros, criticando de pessoas, expondo o pecado de outras pessoas. É muito difícil ver alguém cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque quando alguém está cheio, muda o falar dele. Aleluia! Você fala para ser cheio, mas depois você fala com as pessoas para encher elas também do Espírito Santo. Aleluia! Isso é poderoso. Interessante quando a gente vê, a Bíblia fala sobre Estevão, que foi um grande homem de Deus, que foi um dos 7 diáconos da igreja primitiva. Quando a gente lê lá no capítulo de Atos, né, capítulo 6, verso 8, vamos ler essa parte? Atos 6, verso 8. A Bíblia diz o seguinte: Estevão, cheio de graça e poder, ou seja, dunamis, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Interessante, como que Pedro estava cheio de graça? Paulo, que é o apóstolo de Deus, responsável pelo Evangelho da Graça, em falar do Evangelho da Graça, ainda não tinha convertido nessa época. Ao contrário, ele estava com Estevão ali do lado, porque Estevão, a poucas horas, iria morrer ali apedrejado, ia ser o primeiro mártir da igreja primitiva. E aí Paulo não tinha convertido ainda. Paulo estava ali, ó, segurando ali as roupas de pessoas que estavam matando os outros crentes. E aí é interessante que a Bíblia fala que Estevão estava cheio de graça e de poder. Agora, a minha pergunta é, como que Estevão estava cheio da graça se Paulo ainda não tinha pregado sobre o Evangelho da Graça? Como que Estevão estava cheio de graça se Paulo ainda não tinha falado do Evangelho da Graça? Se Paulo ainda nem tinha convertido? Eu quero te falar, olha que poderoso. A Bíblia diz que Estevão estava cheio do poder, dunamis. Por que ele estava cheio da graça de Deus? Porque essa graça aí, eu vou te explicar isso depois. Essa graça aí, e juntando com esse poder, na verdade, é porque ele era cheio do Espírito Santo. Presta atenção nisso. Por que ela é cheia de graça e cheia de poder? Porque ela era cheio do Espírito Santo. Por que eu sei disso? Porque Estevão foi um daqueles que foram batizados no Espírito Santo no dia de Pentecoste. Estevão era um dos 120 que foram ali batizados no dia de Pentecoste. Com certeza agora ele começou a falar em línguas. E porque Estevão falava em línguas, ele estava cheio da graça e do poder de Deus. Aleluia! Meu querido, se você fala em línguas, você sempre vai ser cheio da graça e do poder de Deus. Assim como Estevão não tinha ouvido ainda falar da graça, mas mesmo assim estava cheio do poder de Deus. Sabe o que isso nos mostra também? Que existem igrejas que não tem muita doutrina. Ela não é muito doutrinária, mas é cheia de poder, cheia de milagres. Acontece milagres na vida dela, através de pessoas, através de igrejas. Agora, eu quero te falar uma coisa. O poder é super importante, tá bom? Mas a doutrina também é importante. E por isso que na Bíblia primeiro falou sobre Estevão ser cheio de graça, para depois falar cheio de poder. Porque antes do poder, nós precisamos da doutrina. Nós precisamos entender, por exemplo, da graça. Nós precisamos, antes de ter poder fluindo em nós precisamos entender da doutrina, da justificação, da redenção. É interessante porque as cartas de Paulo eram exatamente sobre isso. Quando você vê, por exemplo, Romanos é do capítulo 1 ao capítulo 7, apenas doutrina. Sobre o pecado, sobre a redenção, sobre a justificação,
sobre a purificação, a santificação, é só doutrina. Até o capítulo 7 de Romanos. Mas no capítulo 8 de Romanos, assim como ele entendeu a doutrina, o que acontece? Aí fala do Espírito Santo. Você sabia que no capítulo 8, até o capítulo 7, não é mencionado o Espírito Santo em Romanos? Para não falar que é mencionado, é só em Romanos 5:5, quando fala que o amor de Deus é derramado através do Espírito Santo. Mas ele não fala mais. Até o 7 só fala essa parte. Agora, a partir do 8 de Romanos, aí vai falar muito do Espírito Santo. Por quê? Porque eu entendo a doutrina e agora eu sou cheio do Espírito Santo. Eu entendo a graça, a justificação, o perdão, e agora eu sou cheio do Espírito Santo. Quando você vê, por exemplo, em Gálatas, Paulo faz a mesma coisa. Ele fala no capítulo 3 e no capítulo 4 de Gálatas sobre a diferença entre lei e graça. E aí só depois, no capítulo 5, ele fala para nós enchermos do Espírito, e aquele que anda no Espírito não satisfaz o desejo da carne. Andai, portanto, no Espírito. Mas primeiro ele falou da doutrina. É importante, meus queridos, a igreja ter poder, mas é importante também ela ter doutrina. A Bíblia diz que ali a igreja em Atos, a igreja primitiva, elas perseveravam na doutrina dos apóstolos. Nós precisamos entender a santificação, a justificação, a redenção. Aleluia! E aí então nós somos cheios desse poder. Cheios dessa vida. Assim como Estevão era. Interessante que a Bíblia diz lá em Lucas capítulo 6, verso 19, que Jesus era cheio desse dunamis, esse poder de Deus, que ele falou que teríamos quando o Espírito Santo viesse. E vamos ler lá. Diz o seguinte. Lucas 6,19. E todos da multidão procuravam tocá-lo. Por que o povo tocava em ele? Porque dele saía poder. Esse poder também é dunamis. E curava todos. Ou seja, Jesus era cheio da vida de Deus. Ele sendo Deus, era cheio dessa vida de Deus. Cheio do Espírito Santo. Que as pessoas ao tocar, saía poder. E eu vou te falar, olha só. Jesus falou que obras maiores nós faríamos. Só das pessoas tocarem em Jesus, a Bíblia diz que as pessoas eram curadas. E ele nos diz que obras maiores faríamos. E é verdade, porque a Bíblia diz que até o lenço de Paulo curava. E esse lenço aí não é um lenço de tirar o suor. Era um lenço que usava na cabeça. E a Bíblia diz que até esse lenço de Paulo aqui, ó, esse lenço que ele usava aqui na cabeça, curava. Por quê? Porque Paulo era cheio do dunamis, do poder de Deus. E com certeza ele orava muito em línguas, e eu vou te provar agorinha que Paulo fala que ele orava muito em línguas. E lá em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 6, Paulo vai recomendar ao seu discípulo, filho, amigo e pastor, né, um pastor novo, um pastor jovem, chamado Timóteo. E ele fala para Timóteo o seguinte, vamos ver? Por essa razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. O que Paulo está falando para Timóteo? Reavivas, Timóteo, o dom de Deus que há em ti. Roger, esse dom é o quê? Presta atenção nisso. Esse dom no original, no grego, ele significa carisma. E esse carisma não é o dom falando do próprio Espírito Santo. Existem dois tipos de dons no Novo Testamento. Um chamado carisma e o outro doreia. Quando é o próprio Espírito Santo, a palavra é doreia. Mas quando é um fruto ou um dom do Espírito, a palavra é carisma ou charisma, como alguns dizem. E interessante porque a palavra aí que Paulo está dizendo é carisma. Ou seja, o que Paulo está falando para Timóteo? Reavivas um dom espiritual que tem em você, Timóteo. Possivelmente, às vezes Timóteo estava desanimado por estar sendo perseguido, às vezes não estava crescendo as coisas dele, às vezes as finanças de Timóteo não estavam rompendo. Eu quero te falar, eu não sei aquilo que você tem passado, mas eu posso te falar, reavivas o dom que há em ti. Reavivas o dom que há em ti. Paulo, ele deu um remédio para Timóteo. Timóteo, independente daquilo que você está passando, se é problema financeiro, se é perseguição, se é algum pecado que você precisa romper logo, se é alguma coisa que tem que acontecer na sua vida, olha, eu te admoesto e te digo uma coisa. Eu vou te indicar um dom para que todas as coisas sejam liberadas na sua vida. Qual o dom, Paulo?
reavivas o dom que há em ti. Interessante porque esse dom, como eu falei, é a palavra carisma. E dos 9 dons, quando a gente vê lá em Coríntios, são 9 dons, né? O de revelar, o de falar e o de fazer. Esses 9 dons, nenhum deles eu tenho autonomia sobre eles. Já parou para pensar nisso? Então, por exemplo, não é porque alguém tem um dom de cura que ele pode sair curando todo mundo. Senão ele iria lá no hospital e curava todo mundo. Não é porque tem alguém que tem um dom de variedade de línguas, que é falar outros idiomas, que ele vai saindo falando outro idioma a hora que ele quiser. Que ele vai pegar um avião aqui, vai lá para Orlando, nos Estados Unidos, e vai chegar lá e falar, agora eu vou falar inglês. Não é isso, ok? Ou seja, dos 9 dons, só um dom nós temos autonomia sobre ele. Só um dom nós podemos reavivar ele. Qual o dom? O dom de falar em línguas. O único dom no Novo Testamento, que é um dom que eu posso ativar ele a qualquer momento, é o dom de falar em línguas. Então, em outras palavras, o que Paulo está querendo dizer para Timóteo? Timóteo, é o seguinte, reavivas. E essa palavra, interessante também, que essa palavra reavivas, no original, ela é anazopoe. E anazopoeu, ela significa abanar. Você já foi, eu mesmo lá em Goiânia tinha muito isso, né? No final de semana comer um churrasquinho. Você já viu aquelas churrasqueiras assim, e que coloca o carvão e muitas vezes o fogo está quase se apagando? Aí você pega algo assim e faz assim, você abana. E quando você abana, aquele fogo que estava pequenininho começa a se acender de novo. Lembra disso? Pois é, esse reavivas, no original, é a mesma palavra para abanar. Olha que coisa. Então, o que Paulo está falando com Timóteo? Timóteo, abana esse dom de falar em línguas dentro de você, Timóteo. Abana esse dom, Timóteo, de falar em línguas. Não cesse de falar dele não, Timóteo. Abana isso daí, ó. Sempre coloca fogo nisso daí. Por quê, Timóteo? Porque é o seguinte, ó, aleluia, sinto o poder de Deus aqui agora. Por quê, Timóteo? Quando você abanar e esse fogo estiver dentro de você, esse fogo vai consumir todo vício, vai consumir toda a incredulidade, vai consumir toda a pobreza, toda a depressão, toda a vontade de se matar. Esse dom, Timóteo, abanado dentro de você, vai reavivar você, vai queimar de novo o seu chamado, vai queimar de novo o seu ministério, vai queimar de novo a sua disposição, vai queimar de novo, Timóteo, para a sua vida. Por isso, Timóteo, reavivas o dom que há em ti. Aleluia! É o único dom que nós temos autonomia. Todos os demais dons nós não temos o poder. Sabe, aqueles que têm o poder de cura, existem momentos proféticos para a cura acontecer. Às vezes a gente está num culto, às vezes a gente está numa reunião e Deus então libera aquele dom para fluir o dom de cura. Mas se depois daquele momento alguém, por exemplo, vinha até mim pedir oração, eu não oro mais sobre o dom. Eu oro agora juntando a minha fé com aquela pessoa. Porque aquele momento profético de cura, daquele dom ser liberado, ele passou. Entende? Mas o único dom que eu posso abanar, que eu posso reavivar dentro de mim, é o dom de falar em línguas. E Paulo fala para Timóteo, reavivas esse dom. Pega esse fogo. Meu querido, falar em línguas é o único que nós podemos reavivar, porque ele começa em nós. Todos os dons começam em Deus. O dom de curar, todos os dons começam em Deus. Mas o dom de falar em línguas é o único que começa em nós. Nós começamos a falar. Nós começamos a fluir. Nós começamos a deixar o negócio fluir. Amém? Aleluia! Eu vou te falar, meu querido, quando você abana e desperta isso, essa brasa que começa a queimar dentro de você, ela vai queimar todo o vício da pornografia, todo o vício da masturbação, todo o vício que você tiver, todo o vício de comer unha, todo o vício ali de depressão, de viver uma vida, sabe, pacata, pobre, todas as dívidas, tudo aquilo que tem corroído você, quando você abanar esse dom que há em você, meu querido, ele vai consumir, esse fogo do Espírito vai consumir, esse fogo de vida vai consumir. Aleluia! Por isso abane isso que há em ti, não deixa esse fogo que está dentro de você se apagar, não deixa esse fogo dentro de você apagar. Ao contrário, abane isso todos os dias, para que a vida de Deus flua através de você. Interessante que ali, continuando, né, no versos 6 e 7, 2 Timóteo, capítulo 1, versos 6 e 7. Aí ele diz o seguinte, olha só o que Paulo fala. Por essa razão te admoesto,
Ou seja, olha, eu te falo para você me seguir, que reavivas esse dom de Deus. Ou seja, esse dom de Deus você já entendeu que é o falar em línguas. Que há em ti, como, Paulo? Pela imposição de mãos, ou seja, ele recebeu o batismo do Espírito Santo, alguém colocando a mão sobre ele. Aí ele continua no verso 7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Em outras versões usa a palavra medo, porque Deus não nos deu um espírito de medo. Você sabia que o medo é um espírito? Você sabia que o medo é um espírito? E a Bíblia diz porque Deus não nos deu um espírito de medo. Talvez você está com medo de mudar de cidade, de relacionar. Talvez você está com medo de abrir um ministério. Você está com medo de ter uma nova posição dentro da igreja. Você está com medo de, começar uma empresa. Você está com medo de mudar de país. Você está com medo de novos projetos dentro da sua vida. Mas a palavra de Deus diz, meu querido, porque Deus não nos deu o espírito de medo. Ele não nos deu o espírito de covardia. Antes, Ele nos deu o espírito de amor, de poder e de moderação. Vamos continuar lendo esse versículo? Olha o que ele fala. Quando você é cheio dessa vida, quando você é cheio dessa vida de Deus, quando você é cheio desse poder de Deus dentro de você, olha o que vai acontecer. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Mas de quê? Poder, dunamis. Mesma palavra aí. De dunamis, ou seja, esse poder sobrenatural, você vai andar no poder de Deus, de amor, e esse amor aí é o amor ágape, que é o amor de Deus, o amor incondicional. Ou seja, quando você falar em línguas, você vai andar no poder de Deus, mas quando você falar em línguas também, você vai deixar fluir o amor ágape, o amor de Deus em você. Quanto mais você falar em línguas, mais você vai viver o dunamis de Deus, mas também você vai viver o ágape de Deus, o amor de Deus vai fluir através de você. Por isso que eu te falei, meu querido, quando você fala em línguas, é difícil você acusar alguém, você condenar alguém, você ser crítico com alguém. Por quê? Porque vai fluir de você esse amor ágape, esse amor de Deus. Você vai amar as pessoas como Deus as ama. Amém? Por isso, se falta amor, meu querido, começa a encher em línguas, começa a encher do Espírito Santo, começa a ser cheio da vida de Deus. E aí ele também fala o seguinte: você então vai receber poder, dunamis, você vai ter essa vida poderosa, vai ser cheio de amor e também vai receber o quê? Moderação. Olha, eu quero te falar, existem muitas pessoas que têm um QI altíssimo, são extremamente inteligentes, mas elas não têm o equilíbrio. A Bíblia diz, olha só que coisa interessante, a Bíblia diz que quem é cheio do Espírito Santo vai fluir amor, vai fluir poder, mas também vai fluir o quê? Moderação. E aí eu estava pesquisando, eu vi o que era essa palavra. Eu coloquei aqui, moderação no original, a palavra significa soforonismo. Se você clicar em moderação. E aí eu fui um pouquinho mais à frente, no que é o radical do soforonismo. E soforonos significa mente sã. Olha que poderoso que eu vou te falar agora. Significa que moderação é mais do que equilíbrio. Sabe o que significa isso? Mente saudável. O que a Bíblia está querendo dizer? Quando você reavivas o dom que há em ti, meu querido, você vai ter poder de Deus, ânimo, você vai fluir nesse amor de Deus e você vai ter uma mente saudável. Em outras palavras, você não vai ter uma mente preocupada, uma mente ansiosa, uma mente passiva, uma mente muitas vezes aí pornográfica, você vai ter uma mente sã. Muitas vezes quando vem pensamentos pornográficos, sensuais na minha cabeça, eu começo a orar em línguas. Por quê? Porque a moderação, ou seja, a mente sã, ela é ativada em mim quando eu começo a abanar esse dom que há em mim. Aleluia! Isso é as consequências do dom de falar em línguas. Aí você diz, Roger, mas Paulo falou para os coríntios, para eles não falar nos cultos ali em línguas. Eu quero te explicar exatamente esse 1 Coríntios 14. Quando Paulo falou ali para os coríntios sobre eles não falarem daquele tanto de línguas, é porque os coríntios, eles queriam impressionar as pessoas com o dom de falar em línguas. Aí o que acontecia? Os cultos na igreja de Corinto, que era uma das maiores igrejas daquela época, era uma grande igreja. O culto dos coríntios, sabe o que começou a acontecer? Começou a só falar em línguas. Não tinha nenhuma coisa mais. Todo mundo entrava e só falava em línguas. E aí Paulo, então, ele não cortou o falar em língua. Ele só falou que ele acredita que nos cultos teria que ter a pregação. Alguém tem que falar alguma coisa para as pessoas entenderem.
Porque o que adianta o ímpio vir se está todo mundo falando em línguas? Ninguém vai entender. Então, Paulo não está repreendendo o falar em línguas. Paulo está repreendendo o falar em línguas exagerado na igreja de Corinto, que só queria fazer isso nos cultos. Entende? E é interessante porque a Bíblia diz, vamos ler lá, 1 Coríntios capítulo 14, verso 4, que Paulo ele fala o seguinte: aquele que ora em línguas, o que fala em outra língua, ou seja, esse falar em línguas, a si mesmo se edifica. Olha só, o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. E essa palavra edifica, ela mostra que edifica não só o espírito, tá me ouvindo? Mas as três partes do seu ser. Quando você ora em línguas, você edifica o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. Quando você ora em línguas, você não edifica só o seu espírito, você edifica todo o seu corpo. Todo o seu corpo e a sua alma também. E é interessante porque é tão poderoso esse falar em línguas, porque quando você fala em línguas, você tem essa mente sã, você tem o amor de Deus, você tem um fluir de Deus, mas o falar em línguas te traz também um descanso. Eu estou lembrando um texto aqui lá em Isaías, capítulo 28, verso 11 e 12. Olha só o que ele fala. Pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha, lábios gaguejantes e língua estranha. Você já sabe o que ele está querendo dizer, né? Falar em línguas. Falará o Senhor a este povo, ou seja, o Senhor vai usar o lábios gaguejantes e a língua estranha para falar conosco. Existe um fluir do Senhor que vem através das línguas estranhas e dos lábios gaguejantes. Aí no verso 12, olha o que ele fala. Quando você então fala em línguas, o que vai acontecer? O qual ele diz: este é o descanso. Dai descanso ao cansado. Este é o refrigério. Olha o que Isaías está querendo dizer. Esses lábios gaguejantes, esse falar gaguejantes, essa língua estranha, vai te trazer dentro de você o quê? Descanso. Então eu quero te falar uma coisa. O dia que você estiver ansioso, preocupado, ore em línguas. Antes de fazer uma consulta médica, ore em línguas. Porque a Bíblia diz que quando você faz isso, você está entrando no descanso. Ele vai dar descanso ao cansado. Ah, Roger, mas eu não acredito muito nisso não. Esse tem de falar línguas, eu não entendo nada. Como que vai ser? Volta de novo, Isaías 28, verso 12. É interessante que Isaías já falava isso lá, ó. Este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Vai ter gente que não vai querer ouvir. Eu estou ensinando sobre falar em línguas e vai ter gente que mesmo assim não vai querer ouvir, não vai praticar. Mas eu estou te falando, meu querido, o falar em línguas também te traz descanso. Faça isso e depois me conte. O dia que você estiver preocupado, ansioso, para tomar alguma decisão, para comprar algo, para fazer uma cirurgia, para fazer uma consulta médica ou qualquer coisa do tipo, ore em línguas. Gaste um tempo em orando em línguas. Porque eu te provei que a oração em línguas edifica a si mesmo, seu corpo, sua alma e seu espírito. Você vai fazer uma prova, vai fazer um Enem, na faculdade, coisa, ore em línguas antes. Você estuda, mas ore em línguas. Sabe, algumas vezes, para você ter uma noção, que eu quero lembrar alguma coisa, eu não estou conseguindo lembrar, sabe o que eu faço? Eu oro em línguas. E o interessante é que o Espírito me lembra o que eu estava querendo lembrar. Às vezes eu quero lembrar uma palavra, eu não lembro, eu não fico aqui atentando na mente. Sabe o que eu faço? Começa eu entro nesse descanso e parece que o Espírito vai e me entrega o que eu estava pensando, o que eu queria lembrar. Você entende? Por quê? Porque esse falar em línguas traz um descanso dentro de você. Quando você fala em línguas, Deus está trazendo descanso para a sua vida. Deus está trazendo refrigério para você. E como eu disse, Paulo, ali em Coríntios, ele não foi contra as pessoas falarem em línguas. Ao contrário, ele falou que queria que todo mundo falasse. Vamos ler lá, 1 Coríntios capítulo 14, verso 5, a parte A. Paulo ele fala isso, fala, olha, eu quisera que todos falassem novas línguas. Eu quisera que todos, vós todos, falassem em outras línguas. Ou seja, Paulo está falando, olha, eu quero que todos vocês falem em novas línguas. Eu quero que você seja cheio do Espírito Santo. Roger. Mas será que Paulo falava em línguas? Vamos ver então, 1 Coríntios capítulo 14, verso 18.
Vamos ver o que Paulo fala. Será que ele falava em línguas? Dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Meu Deus. O apóstolo da graça. O apóstolo da graça. Ele está acabando de falar. Eu falo em língua mais que os demais. Eu falo em língua mais que todo mundo. Será que você pode falar isso como Paulo? Será que você pode falar que você fala em línguas mais que os demais? Será que nós podemos falar isso, que você fala em línguas? Você é o cara da sua igreja, do seu setor, da sua região que mais fala em línguas? Paulo falava isso, olha, eu dou graças a vós, porque eu falo em língua mais que eu sei tudo. Ou seja, ele via a importância nesse dom. Paulo, o apóstolo da graça, que escreveu 13 cartas, se contar Hebreus 14, ali do Novo Testamento, mais da metade, 1/3 do Novo Testamento. Quase metade, na verdade, 27, foram escritos por Paulo. Um cara que escreve ali tantas cartas do Novo Testamento, ele fala que ele falava em línguas. Quem dirá nós? Quem dirá nós? Jesus falou que falar em línguas é um sinal que vai nos seguir. Paulo falava que ele falava em línguas mais que os demais. Pedro ali, antes de ressuscitar Dorcas, falou em línguas. Paulo, quando foi plantar a igreja em Efésios, batizou todo mundo primeiro em línguas. E nós vemos gente permeadas na Bíblia de pessoas que falam em línguas. Isaías fala dessas línguas gaguejantes. Em breve, no próximo culto, eu vou te provar que a porção dobrada de Elias para Eliseu também é o falar em línguas. Ou seja, nós estamos permeados desse falar em novas línguas. Por isso, não negocie esse padrão do Novo Testamento. Seja cheio desse fluir, seja cheio desse falar em línguas. E aí, eu quero te falar, será que esse falar em línguas é para todos? Vamos ler um texto? João capítulo 7, verso 39. João 7,39, olha o que Jesus disse. Eu já estou quase encerrando, tá? Já estou indo para o fim aqui. Olha o que Jesus diz. Mas ele diz, com respeito ao Espírito, ou seja, ele vai falar sobre o Espírito, que haviam de receber os que nele crescem. Olha o que ele fala. Mas o Espírito até aquele momento não tinha sido dado. Não fora dado. Por que o Espírito ainda não tinha sido dado? Porque Jesus não tinha sido o que ainda? Glorificado. Jesus disse que depois que ele fosse glorificado, o Espírito seria dado. Eu não sei se você entendeu o versículo, presta atenção. Jesus falou, olha, quando eu for glorificado, o Espírito vai vir sobre vós. Em outras palavras, Jesus subiu para o Espírito descer. Jesus foi glorificado para que todos nós fôssemos batizados no Espírito Santo. A Bíblia não diz, aquele que crê, fazer um jejum, participar da vigília, dar 10 anos de dízimo, andar em santidade, vai ser batizado no Espírito Santo. Não, não. A Bíblia diz, Jesus falou, se eu sou glorificado, você pode receber o Espírito Santo. Meu querido, se você crê em Jesus, crê que Ele é seu Salvador, e Jesus foi glorificado, você pode receber o Espírito Santo agora, aonde você estiver. Aonde você estiver agora, você pode receber o Espírito Santo. Não tem nada a ver com o seu dízimo, com as suas ofertas, com o seu padrão de santidade, com a igreja que você frequenta, com o que você tem feito na sua vida. Apenas creia e você vai receber o Espírito Santo. Jesus não disse, se você fizer alguma coisa, fizer mais aquilo, você vai receber o Espírito Santo. A Bíblia diz, se você crê em mim, vocês vão receber o Espírito Santo. Vocês vão receber e ser batizados no Espírito Santo. Aleluia! O Espírito Santo nos é dado, porque Jesus foi glorificado. Ele foi glorificado para eu ser cheio do Espírito de Deus. Eu quero te falar, meu querido, o batismo não tem idade. Qualquer pessoa pode ser batizada no Espírito Santo. A Bíblia diz mesmo que ali João, Batista e principalmente Jesus, eles estavam cheios do Espírito Santo logo na barriga da mãe. Ou seja, eles eram apenas uma criança, um feto, e era batizado. Eu conheço uma menina de 4 anos de idade, que ela é batizada no Espírito Santo. Eu sei que o batismo das águas, nós batizamos algumas igrejas, né? Fala que batiza no 11, do 12, 13 anos de idade. Mas eu quero te falar uma coisa. O batismo do Espírito Santo não tem idade. Qualquer pessoa pode ser batizada no Espírito Santo. Qualquer um pode experimentar o Espírito Santo. Se você tem um filho, uma filha, e quer que ele seja batizado, você pode colocar a mão sobre ele ou ela hoje, e ela será batizada no Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo não tem idade limitada. Todos podem receber o Espírito Santo. Basta crer em Jesus. A Bíblia diz ali que Jesus e João Batista, desde a barriga da mãe, eram cheios do Espírito Santo. Por isso, você que é criança, adolescente, jovem, você pode ser cheio do Espírito Santo.
Não tem idade para o Espírito Santo. Ele quer batizar todos. Joel mesmo diz, e outros profetas diz, que o Espírito Santo virá sobre todos, sobre os velhos, sobre os jovens, sobre os idosos, todos serão cheios do Espírito Santo. Aleluia! Para nós encerrarmos, tem uma história. Aleluia! Obrigado, Jesus, por essa graça de poder ministrar o seu coração e de você reavivar esse dom que há em ti, que é o falar em línguas. Tem uma história lá no Juízes, em Juízes 3, depois você pode ler. Tem um rapaz lá chamado Eude. E Eude, ele foi considerado um dos juízes, né? E a Bíblia diz que Eude, ele vai até ali o rei, chamado Eglon, que era um rei gordo. E a Bíblia diz que ele pega ali uma espada de 2 gumes. Espada de 2 gumes, ou seja, o falar em línguas. E interessante porque ele pega essa espada e ele enfia no rei, esse rei gordo. E a Bíblia diz que ele era tão gordo que a espada entra dentro dele e entra ao ponto de sumir a espada dentro dele. E a Bíblia também diz algo interessante. Vamos ler isso lá em Juízes capítulo 3, verso 24. Que quando a espada entrou dentro dele, aquele rei gordo ele começava a defecar. Vamos ler essa parte? Até os funcionários começaram a entender isso. Tendo saído, vieram os servos do rei e viram. E eis que as portas da sala de verão estavam trancadas. E disseram, nossa, sem dúvida está ele aliviando o ventre na privada da sala de verão. Em outras palavras, o cara está defecando. Parece que o cara está defecando. É isso que os servos falavam. E qual que é a revelação disso daí? Olha para mim aqui para você entender. Qual que é a revelação disso daí? Quando a espada, ou seja, a palavra de Deus, mas principalmente o falar em línguas, essa espada de 2 gumes entrou dentro desse rei, ele começou a defecar. Sabe por quê? Quando você começar a falar em línguas, as impurezas de você vão embora. As impurezas vão embora de você. Quando você começar a fluir em Deus, quando você começar a falar em línguas, assim como o rei Eglon levou essa facada, levou essa espada dentro dele e as impurezas saíram dele, assim também as impurezas sairão de você. A ansiedade, o desânimo, a preocupação, a pornografia, toda impureza que está na sua mente, no seu corpo, elas serão removidas. Assim que a espada entrar dentro de você, todas essas impurezas serão removidas. Aleluia! Porque essa é a verdade da palavra de Deus para nós. E eu quero te falar isso. E é uma pesquisa comprovada, tá? Que um médico cristão fez. O falar em línguas é tão precioso, tão poderoso, que ele pode aumentar a sua imunidade de 30% a 50%. De 30% a 50% você pode ser mais saudável. Meu querido, não tem remédio e não tem alimento que faz a sua imunidade aumentar tanto igual falar em línguas. Você não tem noção tanto que o falar em línguas é poderoso para você. Aleluia. Vamos ler o último versículo em Atos 2, capítulo 4. E eu quero orar por você, para você falar em línguas. Eu sei que hoje o tempo foi um pouco elevado, mas é importante você reavivar esse dom que há em ti. E se você não recebeu, você vai receber agora, em nome de Jesus, aonde você estiver. Assim como Jesus deu uma palavra de longe, e aquela menina e aquele servo foi curado, eu quero te falar, você também vai ser curado. Assim como Jairo experimentou a cura da filha dele, longe, Jesus estava longe da filha de Jairo, assim também você vai receber cura, mesmo estando longe de mim. Você vai receber o toque do Espírito aí na sua casa. Se você puder agora, eu queria que você colocasse de pé, e nós vamos fazer uma oração, mas antes eu vou ler esse versículo. A Bíblia diz lá em Atos 2, verso 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Em outras palavras, eles começaram a falar. Todos ficaram cheios e eles passaram a falar. O que eu quero te dizer uma coisa? Deus, Ele é gentleman. Ele não vai chegar e entrar dentro de você assim e te empurrando para que você fale descontroladamente. Não, Deus é gentleman, Ele é educado. É você que fala. Eu sei que existem pessoas que têm medo de ficar copiando outras, inventando, mas fale. Não é uma coisa fabricada pela sua mente, deixa fluir, apenas fale. E a Bíblia diz aí, como a gente leu, que eles passaram a falar, ou seja, o Espírito está aqui em mim, agora eu começo a falar, eu começo a falar. O Espírito não vai
possuir a minha pessoa e fazer coisas que eu não quero fazer. O Espírito não vai me derrubar. O Espírito não vai aqui puxar minha língua para fora e fazer eu falar. Não. Eu vou começar a falar. Por isso eu quero orar para você. Aonde você estiver, nós possamos agora, em nome de Jesus, você receber o dom de línguas dentro de você. E se você tem tempo que não fala em línguas, que hoje, eu não quero saber como é que está a sua vida, eu não quero saber nada. Eu só quero que você comece a falar novamente. Eu quero que você comece a abanar novamente esse dom que há dentro de você. Amém? Vamos orar? Eu quero orar por você, se você conseguiu compreender o tanto que isso é poderoso. Você pode falar em línguas, você pode cantar em línguas. Muitas vezes eu canto também em línguas. Muitas vezes eu canto. Eu vi um dia uma criança falando, né? Ah, mas os adultos quando vão cantar língua, eles cantam parecendo que está no enterro. E aí essa criança foi cantar línguas, ela cantou toda animada. Ela cantou ela cantou super animada. Eu quero te falar, não sei se você vai cantar mais animado ou não, mas você pode fluir até cantando em línguas. Amém? Se você entendeu o tanto que esse dom é importante na sua vida, você vai agora praticar todos os dias da sua vida. E se você não foi batizado, você vai ser agora. E se você foi, mas tem um tempo que não fala, você vai ser reavivado. Reavivas o dom de falar em línguas que há em ti, em nome de Jesus. Vamos orar. Eu quero orar por você. E você que ainda não confessou Jesus, que você agora feche os seus olhos e confesse o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Porque Ele quer adentrar dentro de você e fazer morada dentro de você. E te batizar também com o Espírito Santo. Aleluia. Quero orar por você. Amém. Nós vamos colocar uma música aqui um pouco mais animada. Eu quero que você então comece, aí onde você estiver, você puder, feche os seus olhos e vamos orar agora em línguas, para que o poder de Deus venha sobre você. E se você tiver alguma palavra aí para falar, comece a falar aí mesmo dentro de casa. Aonde você estiver, deixa o Espírito Santo fluir dentro de você. Aleluia. Pai Santo, eu quero te bendizer e agradecer por essa palavra, Pai. Obrigado porque o Senhor nos trouxe revelação e entendimento, o quão é poderoso falar em línguas, o quão é necessário, o quanto é esse dom, Pai. Nós temos que fluir nele todos os dias, porque ele começa em nós. Nós temos autonomia para fluir nesse dom, Pai. Oh, Jesus, eu oro ao Senhor, Pai, onde estão essas pessoas, Pai, que estão me ouvindo, seja dentro de um carro, de um metrô, de um ônibus, de um avião, dentro do seu quarto, do banheiro ou na sala. Ó Deus, eu não sei onde essa pessoa está agora, ou até mesmo na cozinha. Que ela receba em nome de Jesus. Eu dou autoridade agora no mundo espiritual, pelo nome de Jesus, que você receba o Espírito Santo, aonde você estiver agora. Receba o Espírito Santo. Não precisa necessariamente gritar, não precisa falar alto, às vezes você quer falar mais baixo, não tem importância, mas ore agora, deixe esse fluir. Comece a falar em línguas. E você que falava e tem tempo que não fala, fale agora. Restaura, reavivas, abana esse dom que há em ti. E você que não fala, receba agora esse dom. Em nome de Jesus, Pai. Oh, Jesus, libera o teu Espírito, Deus. Batiza essas pessoas. Cada pessoa que está me escutando hoje, batiza ela com a tua vida e o teu Espírito. Oh, Espírito Santo. Oh, Rabanabacama, Rabachega, Deressô, Rebadalabachandarabaqueias. Oh, ribedere kamandarabashu godorosore ketere balabandarabashuyas. Oh, rimanalabako shore ketere balabasore mandalabanderebas. Oh, rabalabako shore banan suriamananuya la kochuyan talabayas. Rikebede sorro lo shuria mandere kambalabasuyas. Rekalashundere kolaramandebesu korobe shegere kans. Oh, rimanasoro koshuriantere kachuriamboloias, rebadabacoias, salabantri, sorebere coloshorem marabasoias. Oh, rigalamanolo loshomonocosuyanderi salaboias. Oh, rebadabashuria manalabate rebandoia kiria soriandoias. Oh, Espírito Santo, libera o teu Espírito, Pai. Onde essa pessoa estiver, independente, ó Deus, da cidade, do país, do horário, aonde essa pessoa estiver, Pai, que ela receba da vida, do toque, do fluir e do poder do Senhor, Pai. Essa é a minha oração nesta manhã. Em nome de Jesus, receba vida, receba o Espírito, receba poder do alto, receba cura. Tem pessoas agora que vão ser curadas de câncer, curadas de anemia,
curadas de um caroço que talvez está aí perto aí do seu pescoço. Em nome de Jesus, você mulher que tem um caroço agora aí no seu mamilo, eu quero que você coloque a mão sobre esse caroço. Eu quero declarar a cura do Senhor sobre esse caroço. Pessoas que não conseguiam mover direito a perna, receba agora cura sobre a sua perna. Levante-se agora pela autoridade do nome de Jesus. Quero declarar a você que sentia enxaqueca por mais de 40 anos na sua vida, receba agora a cura. Você não vai precisar mais tomar esses remédios. Receba em nome de Jesus a cura completa, porque onde há poder de Deus há milagres. Por isso eu quero declarar milagres agora, milagres de cura. Você que talvez era preso aí em pornografia, eu quero declarar que você é livre agora em nome de Jesus. Você nunca mais vai tocar novamente disso. Você vai ter nojo, você vai ter pavor disso. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, você que está aí para adulterar sua mulher, você está sendo tentado para adulterar sua mulher, eu quero declarar em nome de Jesus, cai agora essa cadeia da mentira, do adultério sobre você. E que você venha ser fiel à sua esposa e venha amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja. Pai, eu declaro em nome de Jesus, pessoas sendo batizadas, libertas, livres, cheias da vida, cheias do poder do Espírito Santo, cheias da graça do Senhor, independente aonde elas estiverem, Pai. Batiza elas. Oh, Ramandacambarachoias, receba vida, receba poder, aonde você estiver agora, receba o poder de Deus. Em nome de Jesus, receba esse poder. Em nome de Jesus. Aleluia, 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 glória a Deus. Aleluia, meu querido. Se você foi batizado, continue falando. E você que já é batizado, não deixe de falar nem um dia na sua vida em línguas. É um dom que Deus quer que você reaviva todos os dias dentro de você. Abane ele todos os dias dentro de você. Você vai ver que a sua vida espiritual vai ser completamente diferente. Aleluia, glória a Deus. Quero declarar uma semana abençoada, uma semana de paz, uma semana de graça, onde o Senhor vai te dar sabedoria para resolver os seus negócios, onde o Senhor vai liberar o seu dinheiro para você pagar suas contas, onde o Senhor vai trazer sonhos proféticos sobre você. Em nome de Jesus, Deus te abençoe tremendamente e nos vemos aí no próximo domingo, em nome de Jesus.